Pessoal, bom dia. Mais um vídeo aqui. Esse vídeo é explicando, o conteúdo, dando continuação à explicação da disciplina 14, onde a gente fala sobre abordagem familiar no território da atenção primária em saúde. Para a construção desse mapa conceitual, a gente tem as referências bibliográficas do projeto Saúde com a Gente, Hoje iremos terminar de explicar os tópicos. Já explicamos os tópicos, a importância social da família, povos e populações tradicionais, pensando sobre promoção da saúde na família, desafio na abordagem familiar e a questão da saúde mental, falamos também sobre estratégias e abordagem para a família, questões de violência no âmbito familiar, tá bom? Hoje a gente vai explicar o restante, A gente tá aqui a referência bibliográfica, Brasil, Ministério da Saúde, abordagem familiar no território de atenção primária e saúde, certo? Programa Saúde com a Gente, e-book 14, disciplina 14. Tá aqui as referências. A aula elaborada por mim, essa aula aqui que vocês estão assistindo. E hoje, para dar a continuidade e terminar de explicar o conteúdo da disciplina 14, hoje a gente vai explicar, pessoal, sobre prevenção de agravos para a saúde na família, certo? E vamos falar também sobre pensamento, pensando os estilos parentais, e por fim a gente vai concluir falando sobre propondo orientação familiar e comunitária, tá bom? Vamos começar por aqui, pessoal. É pequena, bem pequenininha a aula. Olha, vamos começar por aqui. Olha, referente à prevenção, de agravos para a saúde na família, a gente compreende como, quando a gente fala de prevenção, prevenir de agravos para a saúde na família, a gente pode pensar, ou isso ser definido como um ato de preparar, antecipar e impedir a realização. A realização de quê? De problemas, de doenças, tratando de prevenção em saúde, quando a gente fala de prevenção, de agravo para a saúde na família, são necessárias algumas ações, como por exemplo, de forma de antecipar que a doença não aconteça ou progrida, tá bom? Se for alguém que esteja tratando de prevenção, então quando ele faz uma ação no intuito de preparar, antecipar ou impedir a realização, a gente está falando que estamos objetivando para que a pessoa não fique doente. Ou quando a pessoa está doente, a nossa intenção é que aquela doença não progrida para pior, E também, pessoal, existem programas no sentido de prevenção pelas unidades de atenção primária em saúde, As unidades básicas de saúde, as unidades da atenção primária em saúde, no que diz respeito à prevenção de agravos para a saúde na família, elas realizam programa voltado, como por exemplo, nós, agente comunitário de saúde, nós, agente de combate a epidemias, a gente realiza algumas ações. Que ações são essas? Alguns programas de prevenção, programa no sentido de prevenção. Quais são eles? O hipertenso, o erro ficou errado aqui, digitação, os programas de diabetes. Então aí, pessoal, na unidade de saúde aí, aquele grupo, de hipertensão, de diabetes, eu errei a palavra diabetes também aqui na digitação, vacinação pré-natal, quimioprofilaxia, eliminação de vetores de doença, planejamento familiar, como a distribuição de camisinha, entre outros.
Tudo isso aí são ações de programas no sentido de prevenir. De prevenir, né, para quem já não tem a patologia ou para que a doença não venha progredir, certo? Eu fico triste hoje, pessoal, eu fico triste quando eu vejo hoje a atenção básica funcionando como se fosse uma UPA, né? Como se fosse uma UPA. A gente tem que evitar esses casos porque os objetivos, os princípios e as diretrizes da atenção primária de saúde é completamente diferente. Então, prevenção de agravo para a saúde na família, a gente encontra medida de vigilância, né? Como, por exemplo, a identificação, o registro e o controle de ocorrência de doenças e agravos. A gente pode citar exemplo como as campanhas de vacinas que a gente faz, o saneamento básico. Quando a gente tem na nossa área na nossa área, por exemplo, 5, 6 domicílios, e a gente identifica que naquele domicílio, pessoal, não tem saneamento básico. A gente tem que notificar, né, porque isso aí é um agravo à saúde da população, e intervir para que a gente possamos garantir, né, uma qualidade de vida melhor para o pessoal daquela família, daquele ambiente. Por isso que o saneamento básico, pessoal, é tão importante para uma comunidade e é uma medida de vigilância. Então, aqui são alguns exemplos: campanha de vacina, saneamento básico, vigilância sanitária de alimentos, do meio ambiente e de medicação, né? Quando a gente vai para a rua e que a gente chega na casa do comunitário, do diabético e do hipertenso, quando a gente pega lá a alimentação dele, que a gente verifica se a alimentar guardada no local onde deveria estar, se a validade da medicação está ok, da alimentação, a gente está tomando medida de vigilância em saúde, certo? Ambiente de medicação, né? E de alimentação também, adequação do ambiente do trabalho e aconselhamento específico, como os de cunho genético ou sexual. Tudo isso aqui, pessoal, são exemplos de medida de vigilância que a gente pode fazer para garantir prevenção de agravos para a saúde de uma família, de um indivíduo ou de uma comunidade. É necessário conhecer o indivíduo ou a população. Se você não conhece o indivíduo e a população, você não vai saber qual é a ação que você vai realizar para garantir a medida de vigilância e, sobretudo, realizar prevenção. Então, você conhecendo o indivíduo e a população, a gente considera o contexto, biológico, né? O físico, o social, o econômico, ambiental e o histórico, né? Porque cada indivíduo, cada população, ele tem um contexto biológico diferente, um contexto físico diferente, social, econômico, ambiental e histórico. Deixa eu ir para o próximo aqui, tá bom? Então, pessoal, isso aqui que a gente acabou de explicar, foram prevenção, né? Como a gente deve realizar prevenção de agravos à saúde na família. Lembre de uma coisa: quando a gente fala de prevenção de agravos à saúde na família, a gente está objetivando, pessoal, ações que são necessárias no intuito de prevenir com que uma pessoa fique doente ou uma doença possa progredir, tá bom? Mas é preciso conhecer o indivíduo e a população e considerar o contexto biológico, social, físico, econômico, ambiental e histórico. Olha, essa parte aqui, pessoal, que está no final do e-book, onde cita experiências exitosas, algumas experiências exitosas sobre a abordagem à família, você pode acessar o e-book e consultar. Ela vai dar algumas experiências, como por exemplo, campanha de vacinação, saneamento, vigilância, entre outros. Essa aqui fica para você consultar no e-book, tá bom? Vamos falar agora sobre os pensamentos, pensando os estilos parentais. Olha, quando falamos de estilo parental,
sabemos que a família, ela independe da sua composição, tá bom? Independe. Aí, veja só, você, né, agente comunitário de saúde e agente de combate à epidemia que deve realizar concurso público nesses últimos dias ou nos próximos meses. Aqui no estado de Alagoas tem um concurso previsto aí, né? Previsto não, né? Está aberto o edital, está disponível o edital e as inscrições. E vou dar um exemplo. Se cair uma questão dessa aqui no concurso, né, e dizer que a família depende da sua composição, ela independe. Pensando nos estilos parentais, referente aos estilos parentais, sabemos que a família independe da sua composição. E é considerada o principal apoio do indivíduo. Por isso, pessoal, ela independe da composição e é considerada o principal apoio do indivíduo, a família. Se for desconsiderada, e se não for a principal apoio da família, então imagine o tipo de indivíduo que a gente ou a sociedade está formando, né? Se essa família, se essa apoio, se essa composição falhar, certo? Então, pessoal, pensando os estilos parentais, a gente pode compreender que o estilo parental, é como uma forma de educação e apoio. Por sua vez, esse estilo ele pode ser transmitido para os seus familiares. A gente viu isso desde o início, né? E de que forma o estilo parental ele é definido? Ele é definido como um conjunto de atitudes, né? E esses conjuntos de atitudes estão muito relacionados com a disciplina do indivíduo, com a disciplina da família. E referente à hierarquia, ao apoio emocional na relação entre pais e filhos, os responsáveis pela educação, existe várias formas e composição familiar, certo? Vejamos alguns tipos, né? Alguns tipos de estilos parentais, estilos parentais, certo? Quais são os estilos parentais? A gente começa aqui. O estilo parental autoritário, né? Que são os pais cuja exigência para com os filhos é muito elevada e também são pouco afetivos, né? Nesse sentido, há muita cobrança e pode até ser agressivo no modo de exigir, né? A gente tem esse conceito aqui como um estilo parental autoritário, né? Nós, pais, né, devemos agir, sobretudo, com autoridade, não com autoritarismo, né, que são coisas distintas. E o estilo parental, pessoal, que a gente conhece como indulgente ou permissivo, são aqueles que os pais são muito afetivos, pouco exigentes e que não impõem a seus filhos, regras e limites. São aqueles que permitem tudo o que os filhos querem, né? E muitas das vezes, pessoal, esse estilo aqui acaba prejudicando futuramente para o filho no que diz respeito tanto do ponto de vista pessoal, social e sobretudo profissional. Agora tem um participativo. Esse estilo participativo, uma característica dele é que tenta direcionar as atividades das crianças de maneira racional e orientada, incentivando o diálogo, exercendo firmeza em seu papel de adulto, sem restringir a criança, né? Os pais participativos sabem manifestar afeto, apoio e ao mesmo tempo exigir colocando limites. E aí, você, companheiro, agente comunitário de saúde e agente de epidemia, que tipo de pais você é? Que tipo de estilo parental é aí na sua família? É autoritário? É indulgente? É participativo? Ou é negligente? Esse estilo parental negligente, pessoal, por sua vez, conhecido como não envolvido,
São pais que apresentam pouco interesse pela atividade dos filhos e demonstra níveis baixos de responsividade, né? De demonstração de afeto e de controle. São aqueles pais que parecem não querer se envolver com a educação dos filhos, né? Isso aqui, infelizmente, é terrivelmente, né? Acredito que aqui não existe. E aí? Fala aí, pessoal, no comentário aí. E aí, na sua concepção, você, companheiro, meu amigo, ACS e ACE, que tipo de estilo parental é aí na sua família? Negligente, participativo, indulgente ou autoritário? Fala aqui, pessoal, no comentário, tá bom? E pensando, né, os estilos parentais, eles são distintos, né, um dos outros, como vocês viram aqui, ó, são distintos, são diferentes um do outro, podendo as famílias identificar como pertencentes um ou mais grupos, né? Por exemplo, tem família, né, que ela pode pertencer, ela pode ter essas características participativas e também pode ser autoritária, né? Como também pode ser indulgente. E como muitas das vezes também a gente pode ser negligente em alguns quesitos. Né? Por isso que são distintos, né, um do outro, podendo, né, algumas famílias identificar como pertencentes a uns ou a mais grupos, sendo possível acontecer do mesmo grupo familiar, né, apresentar mais de um estilo parental. E aí, a sua família apresenta um estilo parental, 2, 3 ou 4? Conta aqui, pessoal, conta aqui no comentário, viu? Conta aí pra gente. E referente ainda, pessoal, ao estilo parental, é um elemento muito importante no desenvolvimento social e afetivo de uma criança, certo? Porque ele pode acontecer de uma pessoa repetir o estilo quando ela formar a sua própria família. É por isso que o meio social influencia muito como será a minha vida adulta, porque, né, já dizia e diz, né, um empresário norte-americano, né, como fugiu da memória agora o nome dele, né, que ele diz que a gente, né, é a média das 5 pessoas que convivemos diariamente. Então, se eu sou a média daquelas 5 pessoas que eu convivo diariamente, eu posso pensar nisso em todos os aspectos, né? E a família é uma delas. Então, pessoal, existem, né, outras coisas que podem influenciar o desenvolvimento social, afetivo de uma criança. A gente pode citar, por exemplo, aqui, no ambiente escolar, os amigos que eu acabei de falar, a família extensa, né, a comunidade em que essa criança vive, e isso explica o porquê que as crianças educadas no estilo parental negligente, ó, mas que têm um bom desempenho escolar. Tá vendo, pessoal? Ninguém vive nas cavernas. Então o meio social influencia muito. Muito gostoso esse conteúdo, né? Então bora, pessoal, concluir a explicação. Diga aqui, pessoal, no comentário se você está gostando da explicação. Vamos concluir falando sobre propondo orientações familiar e comunitária, né? O que a gente pode propor, né? A gente pode propor o quê? Então veja só, a realização, orientação familiar e comunitária é um atributo da atenção primária em saúde. Então quando a gente fala, pessoal, que é um atributo da atenção primária em saúde, você já sabe que a gente pode envolver aqui agente de saúde, agente de endemias, enfermeiro, médico, né? O cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, o técnico, né? Técnico de enfermagem, enfim, uma equipe multiprofissional, né? Por quê? Porque ela deve estar voltada para a família, né? Como a atenção primária em saúde está voltada para a família, então deve-se valer de algumas orientações familiar e comunitária. De que forma? Articulando as redes de cuidados e fluxos disponíveis para atendimento das famílias em seus territórios, certo? Além disso, pessoal, a gente deve
ser percebido, né, a família a partir do seu ambiente físico, econômico, cultural. Porque se a gente não perceber a família no seu ambiente físico, econômico, cultural, você não tem noção de como será uma estratégia e ações de prevenção para aquela família, certo? Fazendo com que os profissionais de saúde acessem as condições de vida específica a fim de compreender as demandas do processo saúde-doença vivenciada por seus membros, né? Assim, a orientação para a família e para a comunidade, ela deve envolver o reconhecimento da comunidade de sua necessidade em saúde. Porque, pessoal, é por meio dela que os dados epidemiológicos e socioeconômicos são considerados o seu contexto e potencial de cuidado. Muito bom, né, pessoal? Esse conteúdo eu gosto demais. Eita, meu Deus, saí aqui, olha. Bora voltar, né, falando sobre como propor orientação familiar e comunitária. E a gente vai agora, de que forma a gente pode articular, né? Então, a articulação ela deve se dar através de orientação familiar, né? Orientação comunitária e competência cultural. Né? A gente chama isso aqui de educação popular em saúde, né? Fazendo com que a gente dê contas, né, das demandas de saúde da população. Por quê? Através de quê? Através de recursos do próprio território. Tá bom, pessoal? E a gente ainda, pessoal, pode propor, né, orientação, né, para melhor realizar a orientação familiar e comunitária das pessoas atendidas em seus territórios. Por que isso é importante? Por conta da relevância do trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de endemias, né? O ACS, o ACE, ele conheçam as doenças e o problema de saúde do membro da família. Se isso aqui falhar, toda a atenção primária em saúde vai falhar, tá certo? O ACS, pessoal, e o ACE também, ele considera algumas ideias e opiniões dos membros familiares para o planejamento do cuidado, né? Por quê? Porque eles articulam as possibilidades de cuidado da família e a partir daí dos recursos disponíveis na rede comunitária, né? Então, somando isso aqui, né? As doenças, os problemas de saúde do membro da família, que o ACS tem que conhecer. Ele considerando as ideias e opiniões dos membros familiares e o planejamento do cuidado. E as possibilidades, articulando as possibilidades do cuidado a partir dos recursos disponíveis na rede, eles vão fazer com que será possível as possibilidades de atenção integral, né? Porque ele vai ter em vista todo o contexto familiar e a exposição a perigos, né? Dessa forma, né? Portanto, alcançando uma maior integridade no atendimento da família. Olha, pessoal, é muito bom. Por isso que o ACS, pessoal, ele tem que saber muito além dos limites das fronteiras de sua atribuição, porque pode ter certeza, a longo prazo, aquela comunidade onde ele é responsável, eu digo sempre, o agente de saúde é uma das maiores lideranças em uma comunidade. A gente vai fazer com que a gente tenha uma população melhor, uma sociedade melhor, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado, né, você que está sempre conosco aqui nesse canal, e o que eu peço a você é que dê um like aí nos nossos vídeos, compartilhe e comente aí, pessoal, certo? E eu espero que tenha gostado da explicação. Aqui foi a continuação, né, do que faltava do conteúdo do e-book da disciplina 14, né? Mais uma vez está aqui as referências utilizadas, né? As referências utilizadas a gente nunca pode deixar de mencionar, né? Referência do programa Saúde com a Gente, e-book 14, Ministério da Saúde, né? Não esquecer de citar as instituições, né? Conasems e a Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Tá certo? A aula elaborada por mim, né? Realizada por Paulo Santos.
Então é isso, pessoal. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Uma boa sexta-feira e daqui a pouco estamos assistindo o jogo da Seleção Brasileira. Valeu, um forte abraço e até a próxima oportunidade.